Foz está apresentando o programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 3576-8005. Agora são 11 horas e 55 minutos, 33 graus de temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto, a voz do povo. E hoje aqui falando um pouco sobre numeração predial e as ruas de Foz do Iguaçu. Mas antes eu quero falar com o Leandro Alves da Cruz, que é gerente do Centro de Entregas dos Correios aqui em Foz do Iguaçu. Quero dar os parabéns para ele em nome de todos os Correios, então, porque hoje é aniversário dos Correios Brasileiros e dia do carteiro, né? Então, por favor, repasse aos carteiros de Foz do Iguaçu a nossa homenagem. E aniversário dos Correios, os Correios não fazem feriado, né? Continuam trabalhando, né, Leandro? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Dante, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Exatamente, hoje os Correios fazem 353 anos. 353 anos. E, coincidentemente, o dia comemora-se o Dia do Carteiro. Criado no Império ainda, dos Correios do Brasil. Colonial ainda. Os Correios, que são uma das instituições brasileiras que tem mais apreço pela população, né? E que funcionam bem. Segundo pesquisa de âmbito nacional, hoje, atualmente, o Correios fica apenas atrás da família. Apenas atrás da família? Da família, a segunda instituição mais bem avaliada no país. Ah, é? Pelos brasileiros, então? Primeiro eles gostam da família, em segundo dos Correios. Exatamente. O que os Correios têm, né, Enes? Uma tradição de entrega rápida, de você ter a certeza que a tua correspondência vai chegar. Eu acho que ainda depois do SEDEX ficou ainda melhor, né? Porque você chega no outro dia, chega a tua correspondência, e são raras as vezes da carta não chegar ou alguma coisa se extraviar, né? Eu vejo falar nos tempos de agora, né, a estrutura que tem uma empresa como os Correios. Mas é interessante o seguinte, quando você pensa em Correio, a primeira pessoa que você pensa e lembra é o carteiro. É a figura do carteiro, exatamente. É assim? Exatamente. Hoje, para ter ideia, a metade do efetivo dos Correios são carteiros. São carteiros. No Brasil são 60 mil carteiros. Em Foz são quantos? São aproximadamente 100. 100 carteiros? 100 carteiros. É pouco para Foz? Está um número ideal? Eu acho que é pouco, né? É que eu fico tentando imaginar 100 carteiros do tamanho da cidade, né? Parece que não é muito, mas dá hoje conta, a população, né? Então, de Foz é 250 mil habitantes, 265. É proporcional. A demanda, é proporcional. É proporcional. No Paraná são um pouco mais de 3 mil carteiros. E então, que dão conta do recado? Dão. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de parabenizar os carteiros de Foz do Iguaçu pela passagem dessa data comemorativa. E hoje a figura mais representativa da empresa. Contato direto com o cliente é a figura do carteiro. Ah, sem dúvida nenhuma, né? O carteiro, se não é o carteiro, não existe o trabalho dos Correios, exatamente, né? Que é a entrega. Bom, deixa eu conversar aqui também, cumprimentar o Amaury Severo, que é diretor de ocupação de solo da Secretaria de Planejamento de Foz do Iguaçu. Amaury, bom dia. Bom dia. Amaury, como que trabalha a ocupação de solo na Secretaria? Vamos entender um pouco o que é esse departamento. Na verdade, o nosso departamento, ele gerencia toda a parte de unificação, subdivisão e loteamentos. E uma parte das atividades de funcionamento. É quem divide os terrenos, é isso? Isso. Ou junta, né? Ou junta. Entendi. Vai sair um loteamento, tem que falar contigo para poder... Tem que passar pelo nosso setor técnico lá para fazer todas as conferências, se pode, não pode, tamanho, metragem, tem todos os parâmetros urbanísticos, né? E vocês que dão a numeração também? A numeração também sai do nosso departamento. Antes de falar com o César Augusto, que também está aqui, eu quero falar com o seu João Dias, que tem um comentário para fazer. Seu João, bom dia. Bom dia. Pode falar. Sim. Diga lá. Devido às ruas aqui da Vila Adriana, não tem nome nenhum de rua, sabe? Às vezes chega taxista me perguntando e eu também não sei, porque eu moro há 38 anos ali, mas nunca botaram, sabe, nos postos, apagaram e, sabe? As placas não tem nome, é isso? Tem nome. Seu João, está falhando a sua ligação? Eu vou ter que tirar o... Bom, está falhando, né, Mário? Então, quando o seu João conseguir ligar de volta, ele está dizendo que o nome das ruas nos postes, nas placas, então, né, estão apagadas. Então, precisa trocar isso? É que, na verdade, foi assim, há um tempo atrás, foi feito
Foi contratada uma empresa e ela foi no poste da esquina lá e colocou o nome da rua nesse poste. Mas isso foi nos anos 90 e agora já está se apagando com o tempo, né? O sol, chuva e tal. Mas a prefeitura, o nosso secretário lá, ele está verificando, parece que está fazendo uma licitação aí para 12 ou 13 mil nomes de ruas novos para que seja colocado nesses locais aí. Desde 90 não se troca? Não, dos anos 90, não sei qual é a data certa. Desde os anos 90. É muito tempo, né? Tempo, é. Tem esse problema ainda? Já constatou? Tem, problema sim. de falta de nome? Eu tenho um vizinho seguinte, ele estava reclamando no ano passado que não recebia o... Aliás, você está morando em que bairro, Enes, hoje? O carnê. Hoje eu voltei para o centro ali. Não é bem Estava centro, no Manaus ali. O Manaus é uma crise de números e de nome que você... Está louco, eu não sei como é que o pessoal ali consegue se localizar. É mais ao lado da casa do Firmino, ao lado da casa do Zé, assim, mais ou menos assim que se localiza. Mas é um problema sério isso aí, né? Eu estava dizendo dessa pessoa, ele tem o seguinte, esperou o carnê do IPTU, o carnê não apareceu, ele foi na prefeitura e fez uma reclamação lá e pediu para que eles fornecessem. Aí olharam assim, não, já foi entregue. Mas como? Eu não recebi? Não, mas já foi entregue, o senhor verifica lá, ele verificou, ele diz, não, vocês entregaram 3 quadras abaixo, tem um número. Foi lá, estava lá. Então, esse problema é sério. Você tem um número aqui, 813 aqui, vai indo, 840, 890, depois pula de novo, 813. Quer dizer, você imagine como é que fica a vida do carteiro numa situação dessa. Situação aí é assim, até tem outro caso típico também, que é a Pôr do Sol. A Pôr do Sol, ela foi numerada para o Libra, da República Argentina, para baixo. E daí pega o Jardim São Paulo, começou da Felipe Vancher para baixo, quer dizer... Em alguns lugares conflitou o número. Houve aí, eu não lembro agora o nome do gerente do Correio, que procurou nós e por anos teve esse problema. Procurou a gente junto com os Correios, fomos lá e agora consertamos. Ficou uma numeração só, mas foi um caso isolado que a gente fez da avenida lá. Eu acredito que agora está ok. Então, assim, o departamento, junto com o secretário lá, a gente esteve conversando, viu esses problemas todos, o pessoal do Correio tem uma preocupação muito grande, direto está ligando para a gente, olha, foram lá, fizeram reunião com a gente, em alguns casos específicos, eles têm o maior número de demanda e problema, aí chegamos à seguinte conclusão, que nós vamos ter que informatizar a numeração predial. Até porque hoje, se você pegar um loteamento novo, e a pessoa for colocar a água dele lá, ele tem que pegar a escritura dele e até o nosso departamento lá, o rapaz fazer uma autorização, e aí a Sanepar vai fazer a ligação da água e a Copel lá da luz. Eu acho retrógrado, eu acho que isso pode ser feito via online, eu acho que não há essa necessidade do contribuinte ir até lá, né? São 12h02, a dona Maria da Vila Adriana, eu já falo com o Leandro também, ela da Vila Adriana, né, ela está perguntando, ela já tinha tentado falar conosco, né, dona Maria, bom dia. Bom dia. Sobre essa duplicação, na verdade, aqui a minha rua tem 3 nomes, Francisco Antônio Moreira, Francisco Antônio de Matos e Rua Lírios, que é o antigo nome dessa rua. É uma rua bem pequenininha e existe muita divergência de nome na rua, sabe? Porque o povo chega aqui, procura Francisco Antônio Moreira pelo endereço normal. Pelo GPS dá Francisco Antônio de Matos e pelo Detran eles reconhecem como o nome antigo, Rua Lírios. E aí fica uma rua tão pequenininha com 3 nomes. Na Vila Adriana, e o nome qual que é mesmo, dona? Francisco Antônio Moreira. Daí foi trocada, por isso que foi trocada para Francisco Antônio Moreira, daí dá confusão. De Rua Lírios para Francisco Antônio Moreira. E quando que houve essa troca? Muito tempo? E nós já questionamos bastante sobre isso, e inclusive eu já mandei fazer aquela plaquinha com o nomezinho da rua, coloquei no muro pro lado da rua, porque a numeração da casa fica por dentro na casa, né? Mas só que daí, mesmo assim, continua essa dificuldade, esse questionamento sobre
O nome de Francisco Antônio de Matos, que eu não sei aonde fica, é Francisco Antônio Moreira, que é o atual nome. Ok, dona Maria, obrigado pela informação, né, curiosa. E o pessoal aqui do planejamento está anotando já para tentar resolver, tá bom? Bom Por dia, favor, obrigado. muito obrigada, bom dia. Leandro, como é que o carteiro faz no meio dessa confusão inteira aí? Então, para a gente esclarecer, até a população entender como funciona a numeração predial. Em relação à entrega do carteiro, são 3 demandas diferentes, que é a numeração predial, o nome da rua e o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal. O CEP é o mais certo para encontrar um lugar, né? Não necessariamente Não? em Foz. Então vamos lá. Não necessariamente em Por Foz. parte. Tá. A numeração predial. Nós temos, para a galera entender, a numeração predial ela é determinada pelo seguinte: existe uma lógica. De um lado par, do outro lado ímpar, e ordem crescente ou decrescente. Então, como que é calculado? A prefeitura disponibiliza imóvel, o imóvel tem 12 metros. Então, o número 1 vai ser o número 12, o próximo 24, assim calculado, número progressivamente a numeração. Isso define a numeração predial. O que a gente vê na cidade? O colega deu exemplo, existe o pessoal coloca o número 1, número 2, número 3. Então, não existe uma sequência lógica. Mas o Ministério da Comunicação, na portaria 567, define isso como uma normatiza a numeração predial. Então, nós temos por mandar a numeração predial do CEP e da rua. A participante foi da rua de fato. A rua correta dela chama-se Francisco Antônio Moreira. Só que algum tempo atrás houve mudança no nome da rua, que era a antiga Rua Lírios. Mas tu for ver o CEP, o CEP é da rua Francisco Antônio Moreira. Ela disse mesmo que no GPS aparece outro nome ainda, né? Que é um terceiro, que está errado, né? Nós tivemos em Foz, no final da década de 90, alterações, por algum motivo também não sei, de nome das ruas. Então não é só o caso da Rua Livre. No Jardim das Flores foi mudado todos os nomes das ruas. Pode ter também o temporariamente. A proposta do Jardim das Flores foi revogado. O temporariamente tudo foi revogado. Qual foi revogado? É que é o seguinte, no Jardim das Flores era tudo por nome de flores. E não é mais ainda? Não. Aí o que aconteceu? Em uma certa época, o município foi lá e tentou se fazer por nome de pessoas. Ah, sim. Certo? E aí os moradores reclamaram, houve uma reunião com o município e aí voltou tudo como era antes. Nome de flores. Nome de flores, está correto. Esse é o problema de querer mudar a rua. Agora, o que pode ter acontecido também, César Augusto, que é arquiteto da Secretaria de Planejamento, Galeazzi, está certo? Galeazzi. Me diz uma coisa, então. Bom, aí o GPS aqui em Foz a gente já teve inúmeros problemas, inclusive com turista. Nós tivemos um turista assaltado já em Foz, por causa do GPS errado que mandou ele para uma área agrícola aqui da cidade. Que normalmente, muitas vezes, o GPS dá um caminho mais rápido e não é o caminho correto também, né? Acontece muito isso. E acontece também de a Câmara de Vereadores, por algum momento, mudar uma prova de uma rua. A gente não faz a mudança, né? Não é, muitas vezes, não é essa ligação de fazer a mudança. Mas ela não avisa quando muda? Não manda muitas vezes, mas muitas vezes há um problema interno e esse acaba acontecendo que a rua não é mudada, né? E aí dá essa confusão. Daí dá essa confusão. Como fazer para resolver esse problema todo? Como ele falou, fazer um levantamento geral e por ordem na casa, que é o que a gente pretende fazer, informatizando o... E nós vamos começar isso de imediato. Informatizando tudo. A numeração predial está por dia contado. Nós vamos digitalizar tudo. Pegar os decretos, tudo que foram aprovados e fazer essas mudanças. Porque eu imagino eu, né, Enes, que da mesma maneira em que a Prefeitura conseguiu fazer um levantamento geral da cidade através do programa de computador para atualizar o IPTU, da mesma forma, acredito que consegue fazer, através do georreferenciamento, você consegue fazer também as ruas da cidade, né, conseguir organizar tudo isso. É uma ordenação que realmente a cidade precisa sofrer. É uma dificuldade, você está numa determinada rua, ela não tem referência sistematicamente nos quarteirões, né? As pessoas passam procurando tal coisa e a placa não está mais ali, ou nunca foi colocada também, né? Ou está numa posição diferente. O fato é que as dificuldades que nós temos, né? Você diz o seguinte, que numa rua um lado é par, do outro lado é ímpar, não é isso? Exato. Né? Mas, e os números obedecem a uma ordem crescente, é isso? Exato. É crescente. Dependendo de onde começa também, é evidente. Né? Mas, normalmente, essa ordem, ela começa, digamos assim, do lado mais tradicional da rua, na ponta mais tradicional. Né?
do começo para o fim. E isso a gente tem dificuldade em Foz do Iguaçu grande. Outra coisa, eu já ouvi aqui, por exemplo, isso há muito tempo atrás, a pessoa constrói, tá, o terreno não tinha uma placa, não tinha nada, ele vai lá e diz, e não recebe aquela orientação correta. Né? Às vezes dá um número provisório, tal coisa, ele chega lá e já tasca o número lá, grande lá. Às vezes não é aquele número, tem que mudar tudo de novo, e aí é uma dificuldade muito grande. Olha, achar um endereço em Foz do Iguaçu corretamente entre 10 referências é a coisa mais difícil. O arquiteto, o senhor que está ali em contato com isso e naturalmente já passou também por essas dificuldades em Foz do Iguaçu, né? Não é diferente, né? Esse trabalho que vocês dizem, primeiro tem que começar com esse processo que ele disse aí agora. Informatização. Agora, essa informatização, ela tem que ir para a rua, né? Ela tem que corrigir os erros. Vou dar um exemplo que o senhor falou muitas vezes. Também existe o nome, quando a rua tem um nome consolidado, que nem a Venezuela, por exemplo, né? É Duque de Caxias. Eu mesmo, como arquiteto, sempre considero ela como rua Avenida Venezuela. Né? Mas aqui também tem a Venezuela, né? Tem, mas é mais para baixo, já de Ou seja, a mesma avenida tem dois nomes. Você tem que seguir. O problema de Foz é fazer a rua seguir. É que nem acontece com a Jorge Saivas, né? Ela vai ter um trecho, depois ela fica um trecho trancado, depois ela começa lá em cima de novo. A República Argentina aqui. Também. Aí lá no final, a República Argentina é uma confusão, porque para mim a parte do Jardim São Paulo é outra rua, né? Não, mas lá é a República Argentina mas também. Parece que é outra, né? Parece que a República Argentina ela vai direto para Costa e Silva, não? E outra coisa, o que acontece é isso também. Você tem um nome consolidado, de repente vai lá na Câmara, muda o nome, daí começa a gerar toda uma confusão de novo. O João da Vila Adriana, que tinha tentado falar conosco antes, está de volta na linha. São João, bom dia. Bom dia novamente. Bom dia. Pode falar. É sobre as ruas que não tem nome, e os lixos que foi da despedramento aquela vez, desde setembro, está tudo na rua. Tá de tirar e não tirar ainda. Na Vila Adriana, como que é? Como que é a história do lixo, seu João? Aquele da chuva de pedra. Ah, tá. E quebrou as telhas tudo, sabe? Entendi. Então foi montuado, foi dito que para guardar que eles iam pegar, né? Não passaram eles pegaram ainda? só o mais grosso e me deixou o fino. Diz que ia vir com um tratorzinho para tirar o resto depois. Isso lá na Vila Adriana, né? Vila Adriana, Tá, esse já é um assunto mais para o meio ambiente, a Secretaria de Obras, né? Sim, eles estão coordenando. Eles estão coordenando, né? Eu acho que o trabalho grosso no Porto Meira. Realmente é bastante, né? E o pessoal joga de volta, Agora mesmo o governo federal mandou mais 40 mil telhas, né? Mandou mais 40 mil quanto? 40 mil telhas, semana passada. E daí vai ter mais trabalho, porque o pessoal vai colocar a telha nova e jogar a velha, aí vai ter que passar de novo, caminhão. É complexo, né? É um trabalho que parece que não termina. Seu João, obrigado pela audiência, viu? 12:02. Leandro, chegou a informação aqui que os Correios estão enviando cartas para as pessoas pedindo para confirmarem o nome de suas ruas junto à Prefeitura. É verdade isso? Exato. No final do ano, no começo do ano passado, fizemos um trabalho em parceria com a Prefeitura, orientando o morador qual seria o número correto. Então, muito morador tem 2, 3 números na casa e utiliza os 3 números. Então, a gente orientou, comunicou qual era o número correto, baseado no fornecido pela Prefeitura, e, em dúvida, procurar a Secretaria de Planejamento. A Prefeitura ia disponibilizar para o morador a numeração correta. Só que nós temos uma dificuldade que tem muitos imóveis em Foz que não são reconhecidos pela Prefeitura. Não tem escritura, né? Exato, e a Prefeitura não consegue fornecer a numeração predial. Na verdade, são ocupações irregulares. Em áreas públicas ou reservas técnicas, né? E já estão há anos lá e eles recebiam essa correspondência porque o Correio, o carteiro, num ato de boa-fé, ele via aquele número lá e ele ia lá entregar. Parece que houve uma recomendação dos Correios para que não entregasse mais se não fosse um número oficial, né? É a informação que eu tenho, não tenho certeza. O carteiro ele sempre consegue dar um jeito de entregar. O que ocorreu nesses últimos anos? A empresa, o Correio está passando por uma reestruturação e também no sistema produtivo. Então, o modelo de triagem foi melhorado. Então, antigamente o carteiro olhava a rua e entregava pela rua. Hoje não, ele obedece à ordem do CEP, a máquina de triagem já faz parte do serviço. Então, quando o carteiro chega na rua, ele não vai conseguir entregar se não tiver devidamente regularizada a numeração. Então, nós temos um trabalho de otimização do serviço dos Correios. E precisa, para que isso funcione, que o CEP esteja correto e a numeração predial também.
senão fica inviável a entrega das correspondências. Mauri, tem o caso então caso não tenha escritura, tem só um contrato, alguma coisa? Só ocupações, não é o caso do contrato. São só ocupações? Não são ocupações irregulares. Existe um acordo entre a Copel, Sanepar e o município, que quando a pessoa está numa área irregular, nós não fornecemos o número predial para que ele não possa instalar água ou luz lá, porque senão a gente está incentivando ao uso indevido da área. E, baseado nisso, o que acontece? Só que tem certas áreas que hoje já estão regularizadas pelo Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, FOSABITA. Então, no final do ano que houve esse problema, então a gente está junto com os Correios, que também estão tentando resolver algumas situações emergenciais, mas assim, agora nós começamos esse trabalho, igual eu te disse, de informatização, a gente vai detectar todas essas áreas e vai verificar como que nós vamos fazer com essa questão da numeração predial, certo? Agora, é um trabalho que demora um pouco? Demora. Agora, nós estamos lá com 3 funcionários à disposição para todos os iguaçuenses que compareçam lá, que a gente vai fornecer a numeração predial. Desde que o quê? Que ele seja uma ocupação legalmente regularizada. Né? Entendeu? Que é uma série de transtornos. Tem uma internauta, né, Júlio, com uma reclamação. Exatamente, a Rose aqui, através do WhatsApp, nossa ouvinte do Morumbi, fala que há mais de um ano que ela não recebe correspondências, aí como contas e PVA e outros números. Ela já foi tentar atualizar o número e o endereço 2 vezes, mas não chega a nada há mais de um ano. Sempre ela tem que pedir a segunda via do boleto aí para pagar. O que faz o cidadão na hora que ele começa a não receber mais as cartas do correio? Eu aconselharia procurar a gente para a gente ver a situação. Eu pedi até o endereço dela aqui, ela ainda não passou, mas assim eu já repasso para vocês. Então. Pode falar, né? Acho que é interessante esclarecer a população o seguinte: os Correios, ele não tem a prerrogativa de alterar o endereço. Ou seja, quem altera o endereço é o remetente. Então, boa parte das pessoas acham que o Correio altera o endereço e nós não alteramos o endereço. O cliente vai regularizar a numeração predial, o Correio vai entregar no número que consta na correspondência. Para que ele receba um endereço novo, ele tem que comunicar ao remetente que seja alterado o endereço. Então, esse esclarecimento a gente comunica via carta para os moradores para que eles procurem a prefeitura, alterem a numeração predial e informem o remetente da alteração do número. Porque se ele só colocar o número novo na residência e não alterar os dados com o remetente, vai continuar vindo o número antigo e não vai receber. Sim. Até eu vou aproveitar como profissional arquiteto, muitas vezes também o morador, ele tem que identificar bem a casa dele com numeração, muitas vezes tem os números escondidos que você não acha. Ou não tem o número. Ou não tem o número. O número é de responsabilidade do morador, né? Morador. Então ele tem que pôr lá visível para a pessoa poder, o carteiro, né, poder achar, quem for procurar, ache, né? E muitas vezes eu mesmo, como profissional, muitas vezes eu encontro dificuldade porque eu não tenho o número na casa. Ele não colocou lá ou está escondido. E existe alguma punição para quem não bota o número na casa? Punição é não receber carta. O punido é o mesmo. É autopunido. A título de informação, nós fizemos um levantamento, em alguns anos atrás, em Foz, 40% das ruas tinham numeração irregular. 40%? Ou seja, a metade da cidade. O que nós consideramos numeração irregular? Aquela que não obedece a lógica de entrega e uma porcentagem considerável de numeração irregular. Só uma partezinha aqui, eu quero dizer o seguinte, que essa mudança, essa alteração, essa ordenação que você fala, ela vai ter alguns problemas. Lá se nós fazer ela tal qual. Em alguns casos a gente vai ter que considerar algumas coisas. Tem empresas que são consolidadas há mais de 30 anos em Foz do Iguaçu com um número predial. No momento que nós trocar, ele vai ter que alterar toda a empresa dele. Documentos, papéis, correspondência, propaganda, tudo isso. Nota fiscal. Assim, por isso que às vezes a gente está sendo, assim, de uma certa forma, procurando conciliar junto com os Correios. Eu esqueço o nome do rapaz que procura a gente lá. Ele sempre está lá com a gente lá, ele é bem, assim, uma pessoa que quer resolver a situação. Ele, como funcionário do Correio, poderia estar lá tranquilo, sentado na sua cadeira e esperar que a pessoa fosse. Não, mas ele vai lá na prefeitura, senta com a gente e fala, olha, aqui está errado, vamos arrumar, a gente arruma, junto com ele, entrega a certidão para os moradores vão se atualizando dentro dos endereços de correspondência dele lá, para que o Correio possa entregar essas correspondências. Só que, no momento que você pega e altera toda a numeração de uma rua, porque um número está errado,
você vai gerar um incômodo para muita gente na rua. Então a gente tem que ir com o pé no chão aí e fazendo cadenciado essas informações. 12h20, Olavo Batista, nosso amigo do CTG Charrua, aqui da Rádio Cultura, está na linha com a gente. Olavo, tem problema também de numeração na tua casa? Bom dia. Bom dia, Dante, bom dia a todos, parabéns ao pessoal do Correio, esta grande entidade da nossa pátria verde e amarela, que tão bem representa aí o seu trabalho, tão bem faz. Parabenizar todos eles, temos grandes amigos nos Correios aqui em Foz do Iguaçu, e é sempre uma gente que faz um trabalho por demais importante para a nossa sociedade, né, Dante? Tanto residencial como comercial, enfim, é o que movimenta muita coisa. Com certeza, um dos principais trabalhos do Brasil, né? Exatamente, mas Dante, aproveitando que o pessoal da prefeitura também está por aí, aqui onde eu moro, aqui na Vila A, também tem um caso de rua que tem duplicidade de nome. O número a gente já providenciou, botou aqui, inclusive o nome atual também. Mas quando se busca, por exemplo, no GPS ou em algum órgão da prefeitura, ela aparece com um nome diferente. É a antiga Avenida 7 aqui, hoje conhecida como Engenheiro Ildemar Leite França. Mas nos endereços da prefeitura, ela aparece como Rua Uberaba, Avenida Uberaba. Aí eu entrei em contato, inclusive, com o pessoal responsável da prefeitura, eles me informaram que esse nome Uberaba era um nome antigo, mas que não sei por que não foi alterado até hoje. Talvez fosse o caso de o pessoal verificar aí na documentação, então, nos arquivos da prefeitura, para ver realmente se é esse ou não, porque muita gente procura onde é que quer a Rua Uberaba e não encontra, né? Na verdade ela não tem, porque ela foi mudado o nome e aí nos cadastros da prefeitura continua com o nome antigo. Deve ser igual o caso da outra. Pudesse dar uma verificada pra gente aí? Ok, então, Olavo, o César já está anotando aqui. Que bom, problema. Obrigado, Dante, bom dia a todos e até uma próxima. Obrigado, Olavo, um bom dia. Deve ser o mesmo caso, parecido com aquela senhora que ligou dizendo que a rua dela tem 3 nomes também, né? Porque mudou e o GPS tem um outro ainda. Agora tem quem que falou aqui? O Nelson, né? Nelson, o nome do ouvinte, né? Dizendo que existe em Foz do Iguaçu 3 ruas missões. É mais ou menos isso? É isso, César? Missões? As missões têm algumas interrupções. Eu já tinha ouvido falar disso mesmo. Não, na verdade, a missões, antigamente, ela era a antiga Beira Rio, né? Aí quando mudou, ela passou ela para a rua de cima. E ela tem algumas interrupções. Como que é? A Beira Rio se chamava Missões. Daí fizeram a Beira Rio e a de cima passou a se chamar Missões. E o nome que era aquela de cima, daí também? Não me lembro agora. Ela tem interrupções também, né? Por isso que dá a entender que... Só que daí ela tem algumas interrupções, né? Não é uma rua sequencial. Leandro, eu estou perdido só de ouvir tudo isso. Imagina o carteiro. O carteiro tem que conhecer a cidade realmente, né? Tem que conhecer. Eu vi esses dias, foi uma matéria em algum site. A pessoa mandou uma carta com o nome da cidade e o nome da pessoa, só. E o carteiro encontrou a pessoa, sem endereço, sem coisa nenhuma. Ele conseguiu encontrar, não sei como. Ele deve ter usado o Google, Paulo. Ele deve ter usado alguma ferramenta. Mas só para dar de exemplo aí como que os carteiros eles se empenham no trabalho, né? Mas dificulta demais, né? Dificulta. E quanto mais demanda, mais dificuldade tem na entrega, vai utilizar mais recursos. Então, vai utilizar mais efetivo, mais material. Possivelmente poderia ser feito de forma melhor, demorar mais. O cliente poder receber a carta no dia seguinte, vai receber 2 dias de atraso, ou nem vai receber em função da dificuldade na entrega. Okay. Essa cada vez que falou até, tem um trecho que ela morre ali no Bosque Guarani, depois ela continua um pouco mais para cima para continuar lá para o Jardim América. Porque ali é tudo cheio de curvas, né? Então por isso que ela tem vários pedaços. Então ela tem um pedaço ali no Bosque Guarani. Cheio no Bosque Guarani, ela morre no Bosque Guarani, depois ela vai... sobe uma quadra, ela continua. Entendi. Porque ali ela é tudo cheio de curva, tudo, né, o loteamento. Aí, em vez de botarem um nome para cada pedaço, deixar tudo assim despedaçado com o mesmo nome. Esse é o problema. Em relação a Missões, ela tem um trecho que ela se confunde com a Rua Javé, também Jardim Festugado. Ela se confunde, porque ela é linha reta e chegou um trecho em Missões, na mesma linha é a Rua Javé. Júlio, tem alguma dúvida ainda sobre outro ouvinte aqui falou que também na empresa dele não chega as cartas. É na Rua José Carlos Passe, no Morumbi 335. Falou que há 15 anos a empresa está ali e não consegue receber nenhuma correspondência. 15 anos? Exatamente. Nesse caso, eu aconselho pedir em outro endereço. Eu aconselho ele a procurar
a secretaria nossa para verificar, até porque se a empresa dele está aberta, deve ter um número predial lá que alguém... Como é o nome dele, Júlio? É o Carlos El Shaddai. Carlos El Shaddai, ele sempre é nosso ouvinte. Então, Carlos, procura a Secretaria de Planejamento para ver o que está acontecendo ali, né? Que tem que ter um número, né? Se é um endereço legal. Só que assim, eu vou pedir para que ele procure depois do dia 1º aí, porque nós estamos... 1º de fevereiro. 1º de fevereiro que a prefeitura está em recesso, e o pessoal da numeração predial específica estão todos de férias. Sim. A gente está fazendo um plantão lá emergencial, mas assim, se ele chegar lá agora para a gente atender, a porta vai estar fechada, porque então, é só o interno. A partir do dia 1º. Dia 1º, mas que ele procure que a gente vai lá fazer a visita. 12h24, Enes Mendes da Rocha. Além dessas dificuldades todas que a gente está vendo, e cada cidade tem a sua dificuldade, não é só Foz do Iguaçu não, a gente sabe perfeitamente disso. O ano passado, aquela famosa Comissão da Verdade da Câmara Federal, ela, estudando aquele período, levantando aquelas denúncias, né, e a própria história conta isso. De torturadores. Do período da ditadura, né? Ela deu a entender que muitas ruas que levam o nome de personalidades daquela época, né, os municípios, é evidente que isso tem que ser através de lei, né, poderia mudar o nome. Né. Eu tomo como base aqui, Amaury, a Costa e Silva. Quer dizer, Costa e Silva é uma das mais tradicionais, além do que é a principal ligação que nós temos com a BR-277, saída da cidade e entrada da cidade. Eu fico pensando nos transtornos para o carteiro, né? Costa e Silva, amanhã aparece Rua da Alegria, pronto, Rua da Alegria, Rua da Alegria. Então, até que isso se tome corpo e substitua adequadamente o nome anterior, vai causar uma série de transtornos, dificuldades, e no caso das empresas vai ter prejuízos, perdas, enfim, porque está tudo incrustado na própria história da avenida, o nome Costa e Silva. De que forma sairia disso, Maurício, aí? É uma situação bem complicada, né? Eu acho que teria que ter uma reunião com todos os proprietários da avenida, fazer uma audiência pública para ver se isso é viável. Eu acho que só o município chegar e fazer o decreto lá... Ou a Câmara também. Ou a Câmara, né? O prefeito pode fazer um decreto, encaminhar para a Câmara analisa e aprova e está ok. Até então, a parte administrativa está tudo certo. Mas e os transtornos que isso vai gerar? Eu penso que é só por audiência pública. Eu acho que tinha que... E se foi concedido na balança? Isso é a mesma coisa de um título de cidadão honorário de uma cidade. Se foi concedido numa determinada época, é porque o que propôs e quem aprovou achou exatamente fundamentos para que na época merecia. Recebesse isso. Seus méritos, né? Mas seus méritos na época. Mas o título de cidadão honorário do Zé Dirceu lá na cidade, como é que é o nome da cidade mesmo? Aqui no Paraná? Cruzeiro do Oeste. Ele tirou dele, pediu de volta. Mas não tem sentido, né? Mas tirou por quê? Porque houve uma série de problemas, né, comprovados aí até, digamos assim. Né? Mas a história de mudança de rua é a população que tem que discutir, né? E a Câmara eu acho que sempre escuta, né? Sempre é um pedido da comunidade, né? Só um comentário aqui que eu acho que, não sei se vocês estão sabendo, mas foi comunicado a todos os órgãos, acredito, é que nós estamos em pleno período de revisão do nosso plano diretor do município. Tá? Nós estamos em pleno período de revisão, a gente tem um prazo até para fazer isso, e assim, a população, nós temos um e-mail lá na secretaria à disposição para as pessoas fazerem os seus pedidos, né, as alterações, estamos abertos, houve as audiências públicas, agora nós vamos fazer umas audiências públicas nos bairros, para que a população participe e que leve esses problemas. Esses problemas podem ser resolvidos no plano diretor. A gente coloca agora e vai se adaptando ao longo do tempo. As audiências por um período de 10 anos. O César é o coordenador. A gente está aberto a ouvir, não somos perfeitos, né? Então a gente está aberto a trazer os problemas do bairro, que as pessoas que vivem no dia a dia, ela sabe os problemas que ela está enfrentando ali no dia a dia, né? Então, nessas audiências, elas levam os problemas para nós e nós vamos analisar se é viável ou não viável, fazer as mudanças e as melhorias necessárias. Ok, então eu quero agradecer a presença de você, Amaury, César, obrigado pela presença, foi uma boa conversa, e procure a Secretaria de Planejamento. Né? Um último detalhe aqui, o
nosso ouvinte que também falou antes aqui, ele disse que tem uma rua ali na BR-277 que vai sentido Aparecidinha, o nome dela é Maria Inês Maran, mas se você procurar no mapa, ela tem o nome de Rua Mariópolis. Ele quer saber o porquê. Exatamente. Essa aí era a antiga perimetral leste, hoje chamado Caminho do Colombo. Caminho do perimetral leste. Não foi futura, porque na verdade retirou. Retirou. Não vai mudou, houve uma mudança. Era Maria Ignez Maran, né? Exatamente. Isso. Maria Ignez Maran. Houve mesmo essa alteração para Mariópolis. Mariópolis. Hoje é Mariópolis. O oficial é esse. É o nosso ouvinte aqui, o Marcos do Três Lagoas. Então que falou isso. Tá aí, Marcos. É Mariópolis o nome da rua que você mora. 12h30. E o outro questionamento aqui, a respeito que está há 15 anos no mesmo local, ele falou que o seguinte, a questão é que só chega SEDEX, não chega carta normal, sem ser SEDEX nessa correspondência. Tem alguma coisa nesse sentido? O SEDEX chega, né? É que assim, em Foz, nós temos 3 unidades operacionais. São 2 CDDs, são centro de distribuição domiciliar, que é com os produtos do correio monopólio, que são as cartas e os documentos via envelope. E nós temos o centro de entrega de encomendas, conhecido como CE, entrega só encomenda. Ou produtos volumosos que caracterizam encomenda ou sendo embaraçoso, digamos. Então, encomenda a partir de 1 quilo é outra unidade que entrega. Então, o efetivo dessa unidade é mais fácil localizar porque sua demanda é menor. E já conhece. E já conhece. É diferente de entrega das cartas, que são um volume maior. Né? Então tá. 12h31, Leandro, obrigado mais uma vez e parabéns mais uma vez a todos os Correios, os funcionários dos Correios do Brasil. Obrigado. São quantos anos mesmo? 300? Sim? 353 anos. 353 anos dos Correios brasileiros. Muito bem. 35 graus de temperatura. A gente vai para o intervalo e quer falar mais? Não só a Prefeitura, a Secretaria de Planejamento agradece a oportunidade de poder explicar para a população e estamos abertos a qualquer dúvida lá. Procurando a Secretaria, né? Quando tiver alguma dúvida, depois do dia 1º de fevereiro. Isso, né? melhor. Então tá bom. Queria aqui só parabenizar também pelo aniversário e avisar que meu irmão é carteiro. Seu irmão é carteiro? Então tá bom. Estamos em casa. Trabalhem juntos daí. Já voltamos para o Contraponto.